Olá, galera. Está começando mais um podcast da Rejunta Mix e hoje nós estamos com uma convidada super especial, que é a Gabriela. Quiser se apresentar um pouco, Gabriela? Oi, pessoal. Eu sou Gabriela Pican, sou arquiteta, faço parte do elenco da Casa Cor 2025, da Casa Cor Ceará, e eu assino o ambiente Casa Vida e Arte. Show! E nós também estamos com o nosso redator aqui atrás. Sou Matheus, sou redator da agência WZY Comunicação. Estamos aqui para entrevistar a Gabriela sobre a vida dela, sobre o que ela contribuiu com a arquitetura, né, para o nosso estado, para o nosso município, e é isso. E hoje nós vamos falar sobre a trajetória, inspiração e desafios do mercado. Com boa escolha, transforma um ambiente e experiência através da Gabriela. Eu já queria começar aqui, Gabriela, com uma pergunta. Assim, como foi para você participar da Casa Cor? Tá participando desse grande evento? Bom, já é meu segundo ano de Casa Cor, e então é sempre muito especial a equipe da Casa Cor em si. Pessoal muito querido, o elenco de arquitetos também, acho que a gente dispõe de grandes profissionais dentro da nossa arquitetura cearense, principalmente, e é um enorme prazer fazer parte do elenco ao lado de colegas tão talentosos que eu respeito muito o trabalho. Show! Eu queria começar assim também com uma pergunta, Gabriela. Muitos projetos atuais apostam no porcelanato. Na sua experiência, quais são os principais cuidados na escolha do piso para garantir uma boa durabilidade? Bom, o porcelanato, ele vem para revolucionar também a questão de orçamento, né, de obra. É uma alternativa que otimiza e bastante utilizada, né, hoje em dia. Mas é interessante pontuar que o porcelanato, né, é sempre bom você ter um cuidado, principalmente na instalação. Nossos parceiros, a Rejunta Mix, estão sempre com a gente, não só na Casa Cor, mas no nosso dia a dia de obra. Então, desde a instalação ao uso da peça, né, cuidado com as manchas, também é uma coisa que a gente recomenda muito para os nossos clientes. É sempre guardar uma caixa extra, porque caso aconteça de quebrar alguma peça ou acontecer alguma coisa, você sempre tem aquela caixa lá para poder repor uma peça ou outra. É interessante tomar cuidado, né, e investir realmente numa boa instalação do seu piso porcelanato. Show! Aí como a escolha do tipo do porcelanato pode influenciar no design, na sensação do ambiente? De muitas maneiras, né? A começar pelo tom. Tem pessoas que preferem um piso mais claro, pessoas que preferem um piso mais escuro, mas uma grande inovação que a gente vê nas marcas de porcelanato como um todo são as grandes peças, né? As maiores dimensões permitem que uma instalação de piso com menos emendas, né? Então, quanto menos recortes e emendas você tem de um piso, traz aquela sensação de maior continuidade, a sensação de que seu ambiente é maior. E na hora da instalação, quais produtos e técnicas você considera para um resultado impecável? Bom, a gente tem as cores, né? Principalmente a Rejunta Mix dispõe de uma cartela de cores muito interessantes que a gente consegue trabalhar com os diversos tons de porcelanatos, desde os escuros, os claros, inclusive os coloridos também. É importante que o rejunte ele não chame mais a atenção do que a peça, exatamente para não demarcar tanto, né, essas linhas e essas divisões do piso, que aí mesmo que você use uma peça maior, você evidenciando essas emendas vai parecer, né, não vai trazer a sensação de continuidade que você quis ao investir numa peça maior. Então é importante sim escolher as principais fornecedores, né, as principais home centers aqui da cidade, por exemplo, dispõem dessa cartela. Então é interessante que você escolha o seu rejunte ao lado, né, ali do porcelanato do piso de escolha. Show! E agora falando também um pouco dos produtos da Rejunta Amigos, essa parceria que você acha, como é que você considera o produto da Rejunta Amigos hoje em dia? Bom, é um dos produtos, né, de maior qualidade
que a gente dispõe no mercado, uma das marcas de grande confiança utilizadas nas grandes construtoras aqui, pelo menos no nosso estado. Então, tem muita credibilidade, é uma parceira que sempre está com a gente realmente no nosso dia a dia de escritório e principalmente conosco lá na nossa obra da Casa Cor Ceará. Show. E agora, Gabriela, olhando para o futuro, como é que você vê o mercado em 2026, as grandes tendências no mercado do design, da arquitetura, para o ano que vem? Bom, tendência do morar, né? A gente já vem há alguns anos vendo algumas adaptações, principalmente na metragem dos apartamentos. A gente vê dois caminhos, né? A gente vê o altíssimo padrão lançando plantas cada vez maiores e não digo os lançamentos mais populares não, mas na nossa classe média mesmo, Sim. tende a diminuir as metragens aí, lançamentos cada vez mais compactos e a gente, arquiteto, né, a nível de projeto, tem que muitas vezes adaptar e conciliar um programa de necessidades que seria de uma casa completa em poucos metros quadrados. Show. E de que forma você acha que a arquitetura pode proporcionar eclosão social, ajudar o bem-estar das pessoas hoje em dia? Bom, diretamente, né? Algo inclusive comprovado cientificamente, né? A gente tem aí uma vertente que chama neuroarquitetura, que estuda os impactos comportamentais do indivíduo, né? De quem usa o espaço com relação à arquitetura em si, seja iluminação, seja layout, né? Disposição das necessidades da pessoa naquele ambiente, e isso afeta realmente a saúde, as emoções e o viver das pessoas mesmo hoje em dia. Porque hoje também está crescendo muito a popularização das pessoas, né? Tanto no Brasil como no mundo, como aconteceu agora recentemente na China, a matéria que saiu agora, dos famosos apartamentos caixões, né? Que só cabe a pessoa dentro. Como é que você vê isso hoje em dia também? Esses espaços não tem o nosso muito... país tem uma densidade demográfica bem considerável desde sempre, né? É um país muito populoso e é um país que, comparado a muitos países do mundo, é um continente, né? Digamos assim. Então, a gente tem aí essa diminuição de metragens também em vista do poder de compra do brasileiro também. O metro quadrado vem encarecendo porque a nossa construção também está mais cara, não só pelo custo das coisas, mas cada vez mais a mão de obra precisa se especializar e precisa se atualizar das tecnologias construtivas. Então, é muito difícil você ver uma boa construção com trabalhadores, uma mão de obra muito informal, por exemplo. Hoje em dia, a mão de obra ela vem se especializando e vem cobrando, né, por isso. Então, o metro quadrado vai ficando mais caro e a gente tem essa tendência das metragens diminuir. A gente tem aí a geração millennial, né, a geração que representa a maior força de trabalho do Brasil hoje em dia. Sim. É a geração que menos tem filhos, né, então que também cresce aí o mercado pet, por exemplo, também dentro da arquitetura é uma tendência comportamental também dentro do mobiliário, seja na arquitetura ou no design como um todo, mas isso impacta também, né, no programa de necessidade das construtoras como um todo e dessa diminuição de metragens. Bom, a gente precisa realmente adequar a nossa forma de projetar. O nosso jeito de projetar e o olhar para a personalidade e para as necessidades do cliente, ele tem que ser o mesmo, independente da escala, seja com muitos metros quadrados ou de forma reduzida, e sempre pensando em realmente adequar a vivência daquele espaço e a funcionalidade, né, e as questões estéticas, por fim, à vida daquelas pessoas e de quem está investindo no imóvel. Também é uma geração que não tem como prioridade comprar um imóvel, muitas vezes Sim. prefere alugar do que comprar e adquirir. Então a gente vê, isso impacta no mercado como um todo, no mercado da construção. A gente está vendo também aquela coisa do minimalismo, né, que está crescendo muito hoje em dia.
que eu até andei pesquisando assim, o minimalismo, né? Os apartamentos que tem, as pessoas estão tendo o menos possível de coisas, como antigamente as pessoas tinham mais coisa, né? Na verdade, é até uma questão, porque a tendência do maximalismo vem aí com força. Sim, Então você vê na própria Casa Cor que sim, os ambientes eles recebem mais informações, você vê mais estampas, mais sim, cores, você vê que a madeira ela vem ficando mais escura, mais quente. Isso tem muito a ver com a identidade brasileira, né? Como um todo, o brasileiro ele é caloroso, né? O nosso jeito de morar, a gente gosta de sentar para conversar, para tomar um cafezinho. Então, isso vem já há algum tempo, enquanto discussões, enquanto análises do resgate da arquitetura brasileira, do jeito de viver do brasileiro em si. Então, é uma tendência, sim, posso dizer que é uma tendência, que o maximalismo vem aí como uma grande aposta nos próximos anos. show. E falando também dessa era da verticalização, né? Como é que você vê, hoje em dia, tanto na nossa cidade aqui em Fortaleza, está crescendo muitos prédios, tanto na orla de Fortaleza, a verticalização dos prédios. Você acha que isso de alguma forma pode impactar o meio ambiente aqui, mudar o clima da cidade? Bom, isso já tem há alguns anos, inclusive algumas décadas, que isso é uma questão discutida urbanisticamente falando, inclusive no meio acadêmico. O Meireles, ele é uma zona urbana consolidada, isso está lá no nosso plano diretor, já tem algum tempo. E isso impacta, sim, na questão do nosso clima, porque a nossa orla, ela tem um paredão, né, Sim, digamos assim. Então, isso causa uma ilha de calor, isso afeta realmente a forma como os bairros subsequentes, né, ali da orla sim, sentem essa variação, por conta que o vento, né, a linha ali marítima não chega até essa região por conta dessa barragem da sim, construção. Acontece que o que vem aí novo, né, a partir dessa discussão que já existe há algum tempo, é que esses prédios eles estão ficando mais altos, sim. né, por Inclusive, uma questão de mudança aí da nossa lei do gabarito. Então os prédios eles estão vindo mais altos, com muita influência também aí da questão da construção, né, que a gente vê muito em Balneário Camboriú, por exemplo. Então esses prédios mais esbeltos estão aí na moda, digamos sim, assim, mas não necessariamente eles se adequariam, assim, não se adequam muito à, à nossa questão urbana, né? E isso é até uma uma- questão bastante discutida aí sim. entre os urbanistas. Inclusive agora só tem uma matéria que vai ampliar, né, o tamanho, que eu acho que era 48, se eu não me engano, vai aumentar o número de andares. De pavimentos? É, Já saiu isso. Os próximos lançamentos já vem aí com esse gabarito bem alto, né? A sim, gente que vem agradando muito também os investidores de fora. Em contrapartida, a gente tem essa discussão, né, entre os urbanistas, mas em contrapartida a gente vem recebendo muito investimento de fora, né? A nossa orla vem cada vez mais sendo valorizada pelo investimento, né, de europeus, americanos, enfim, que tem aqui visado bastante nossa orla como possíveis casas de veraneio, né? Então a gente também vê esse movimento de fora para dentro aqui na nossa cidade, que acaba sendo muito bom para a nossa questão turística sim. também. Agora mudando um pouco de assunto, Gabriela, eu queria saber mais de você também. Como arquiteto, você também é bailarina, né? Sim. Eu queria saber como é que você concilia essas duas profissões. Então, interligar, né? Tudo vai um pouco da arte, dessa coisa para você. Como é? É muito natural para mim, na verdade, né? Eu cresci nesse meio artístico, minha mãe era bailarina também. E a arte muito me influenciou, inclusive foi o meu grande ponto de partida, né? De me reconhecer como uma pessoa criativa e querer uma profissão que eu pudesse
criar para as pessoas, né? Canalizar Sim. o meu senso criativo para outras linhas também. Show. E como é que o balé influencia nos seus projetos hoje em dia, na arquitetura? Bom, eu sinto que o meu ativo criativo, digamos assim, Sim. vem do mesmo lugar, né? Quando a gente pensa em palco, tem toda a questão do backstage, tem toda a questão de como tornar as coisas reais, como o público vai ver aquilo enquanto cena, enquanto movimento, enquanto iluminação, cenário. Então, toda essa interação estética eu trago também ali para a questão do meu fazer, arquitetura, né, de pensar em como as pessoas vão sentir aquelas cenas, né? Então, na própria arquitetura a gente chama de cenas, né? A gente tem a Show. cena ali do estar, a cena da suíte. Então, como as pessoas vão reagir ao adentrar naquele espaço. Show. E para quem te acompanha, qual foi o momento mais marcante da sua trajetória como bailarina e como essa vivência impactou no seu dia a dia profissional? Vixe Maria, como assim? Eu não entendi, tu pode perguntar de novo. Para quem te acompanha, qual foi o momento mais marcante da sua trajetória como bailarina? Foi aquele auge que você viu que foi o ponto mais marcante da sua vida? Bom, E como isso influenciou as pessoas ao seu redor? como influenciou as pessoas ao meu redor? Bom, na verdade, assim, eu gosto. Uma parte importante que eu acho da minha trajetória dentro da dança, que foram dias muito felizes para mim, foram os dias em que eu estive em Nova York, né? Tive a oportunidade de dançar na escola da Broadway. Então, bom, eu acho que como isso assim, afetou as pessoas ao meu redor, eu pude trazer a experiência que eu tive lá para cá e conseguir aplicar de alguma maneira técnica o que eu trouxe nesses dias lá fora, né? Show. E Gabriela, hoje em dia muitos dizem que o TikTok mudou o jeito de dançar. O TikTok, as trends, dança TikTok. Como você vê, sendo bailarina, percebeu essa transformação? O que é que você acha dessa nova tendência do TikTok como bailarina? Eu acho muito diferente, porque, assim, a gente, para exercer a técnica da dança, né, a gente começa desde muito novo. Eu acho bacana porque as pessoas quebraram um pouco essa barreira de achar que sempre tive vontade de dançar, mas eu não comecei desde a primeira infância, Sim. então eu não posso mais. Então acho que quebrou um pouco essa barreira, as pessoas se sentem mais à vontade de começar até depois, ou então de seguir. Hoje a gente vê muito mais pessoas na vida adulta conciliando suas vidas com a arte, com a dança, e isso é bacana também. Show. E você também recentemente ganhou o prêmio, né? Queria que você contasse também como foi a sua experiência ao receber esse prêmio do Design Thinking. Bom, foi uma maravilha, né? O Design Thinking é a maior concurso de design imersivo da América Latina. Então, fui até o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Foram dias muito intensos, né? A gente tem 3 dias para criar um produto do zero e apresentá-lo a partir de uma pesquisa de público-alvo, mercado e assertibilidade dentro da indústria. E foi muito bacana ter esse reconhecimento, assim, acho que o Ceará, por mais que a gente tenha algumas fábricas, né, aqui na questão de móveis, né, a gente vem crescendo mais nessa questão de imobiliário, mas ainda está bem distante da potência moveleira do Rio Grande do Sul. Lá é algo cultural deles, então poder ir de tão longe, estar lá perto de pessoas que têm essa realidade Sim. tão mais próxima do que eu, e garantir o primeiro lugar realmente foi muito bacana. Show. E agora eu queria saber também um pouco sobre você. Como é que você está entendendo? Hoje em dia todo mundo está usando a inteligência artificial.
Se para você, como é que é a inteligência artificial no seu trabalho, na arquitetura, se isso de alguma forma influencia o seu projeto, hoje em dia, o uso da AI. Bom, no meu projeto ainda não, né? Eu acredito que muitas coisas dentro da inteligência artificial ainda vão ser ajustadas aí com o passar do tempo, mas a IA ainda não entrega a nível, né, assim, Sim. de otimizar o projeto, enfim, algumas etapas Não fica 100% perfeito. finais. Exato. Ela ainda tem algumas coisas ali que o pessoal acha que a gente consegue fazer Sim. uma imagem de 3D, né, 100% ali na IA, ainda não. Ainda você pode fazer uma imagem isolada, mas uma imagem de um ambiente sempre vai ter alguma completo, coisa que vai ficar fora do contexto. ela não consegue entender É. exatamente o ambiente como um todo. Então, mas eu acho que com o passar do tempo isso vai ser ajustado. A gente utiliza muito, assim, acho que a gente tem que começar a integrar isso realmente no nosso dia a dia como um todo, dentro, inclusive, da logística, e otimizar algumas sistemáticas, inclusive até porque hoje em dia tempo é mais dinheiro do que dinheiro, então o que você consegue otimizar é válido e não é mais o futuro, né? É o agora. Então quem não conseguir se adaptar vai ficar para trás. Eu vi até uma propaganda recentemente da inteligência artificial que ela consegue desenhar casa, desenhar planta. Você só faz o que você fala que você quer e ela vai desenhar a planta da sua casa. Cuidado. Eu até pensei assim. Tente construir. Tentar construir uma coisa. A planta da IA, eu não indicaria. Vai sair tudo fora do contexto. Confie nos engenheiros, confie nos arquitetos. Porque antigamente começava muito a desenhar, né? Você pegou essa época do desenho na mão, depois do computador, para AutoCAD. Mas hoje em dia até nossas próprias plataformas, a AutoCAD não é mais assim a última inovação, está longe de ser. A gente tem o BIM, né? Que consegue integrar aí todos os serviços de compatibilização de projeto. Então, bom, a gente tenta otimizar nossos processos dentro do possível, dentro do responsável, né? E do correto, e do ético, principalmente. Aí também quero fazer uma pergunta assim, para você, como é que é consolidar seu trabalho com a vida pessoal? Se você é mãe, como é que você consolida sua vida pessoal com o seu trabalho hoje em dia, na arquitetura? Bom, eu acredito que a mulher em si, né, as mulheres são muito multifacetadas, né? Queria até, inclusive, pontuar que uma grande amiga arquiteta, que é a Tiziana, inclusive fez uma casa com um neném de 3 meses. Então, assim, nós temos essa... Não sei, eu acho que é da mulher. Eu acho que a gente tem como aí organizar assim. É tudo uma questão de gestão de tempo e definir nossas prioridades e tentar ser o melhor que a gente pode ser também para espelhar os nossos filhos. Eu queria saber também como foi a sua experiência, você também se formou, estudou em São Paulo, né? No Instituto de Belas Artes. Eu queria saber para você como foi a experiência, como foi esse processo para você. Bom, São Paulo é o centro econômico do país, né? Então tudo que a gente consegue trazer de lá é beber da fonte. A minha parte de gestão de obra foi em São Paulo, então eu aprendi muito mesmo. Eu sou muito grata a esse período de estudo. Acho que a gente tem que estar sempre estudando e se renovando mesmo. Mas, culturalmente falando, muitas coisas são diferentes, né? Da sistemática, não só de clientes, mas do mercado como um todo em São Paulo e aqui no nosso Ceará, especificamente Fortaleza. Então, a gente tem que saber adaptar da melhor maneira. Então, eu queria saber também, voltou você, assim, quando uma pessoa um jovem quer ingressar na arquitetura, o que é que você tem a dizer para eles que querem começar, tem esse sonho de fazer a faculdade de arquitetura? Como foi para você esse processo, né? Da faculdade. Bom,
A faculdade, ela ensina, mas para você se profissionalizar, você tem que também ir atrás de vivenciar a prática. Então, quanto antes você puder estar dentro dos escritórios de arquitetura ou nas construtoras e ver como é a prática, é sempre o que eu mais indico, porque muitas vezes, assim, a nossa profissão é sobre pessoas, né? Então, a gente tem que estar ali sabendo dialogar com o cliente, com o nosso colaborador, com a mão de obra, com o fornecedor. E então, isso realmente a gente só aprende e se habitua na vivência. Porque tem muita gente hoje em dia acha que só a faculdade, pronto, aí depois da faculdade você fez tem uma especialização, né? Ou a pessoa que faz arquitetura tem várias áreas, né, para se especializar. Para você, como é que foi esse processo também assim? Não, bom, eu sempre, desde o início, eu fui para a parte prática, né? Então, a obra, eu gosto muito da obra. Eu gosto muito mais de estar na obra do que propriamente no meu escritório. Então, eu faço ali, né, o criativo é algo que eu não delego, mas logo vou para campo, né? E confio muito na equipe que eu tenho e nos sistemas, né, da parte mais burocrática, digamos assim, da produção do projeto. Mas o que eu gosto mesmo é de estar dentro do criativo e de ver as coisas saindo do papel e acontecendo. Show. E uma pergunta também que a galera tem feito muito também, querendo saber mais sobre as tendências de porcelanato para esse ano, as tendências dos produtos que vão ser usados nesse ano ainda, e no ano que vem, né? Como é que você vê? Bom, eu acho que essas pessoas elas têm que visitar a Casa Cor Ceará 2025, porque as tendências estão lá. É o nosso Fashion Week da arquitetura, então todos os spoilers das tendências que vem por aí estão lá. Eu queria que você também falasse um pouquinho também para as pessoas que estão assistindo esse podcast, um pouquinho sobre o seu projeto na Casa Com. Como é que foi construir esse projeto tão grande lá nesse espaço? Bom, foi um presente, né, ser convidada para assinar o Espaço do Povo, que é a Casa Vida e Arte, que fala, né, desse caderno do jornal que traz e evidencia a nossa cultura cearense, a nossa arte, que é muito, muito rica. Então, a gente tem lá uma curadoria de artistas 100% cearenses, desde os mais contemporâneos aos nossos grandes nomes da arte. E foi um desafio muito bom, muito prazeroso, porque apesar de ser um ambiente da imprensa, onde acontecem as reuniões, as rodas de conversa, as entrevistas, alguns eventos do próprio jornal, eu quis trazer esse apelo do residencial, do receber, do estar. Então, tem sido muito bacana ver a reação das pessoas, porque na hora que eu projetei, eu queria que as pessoas quisessem se demorar mais no ambiente, quisessem permanecer. E isso tem acontecido, né? As pessoas entram lá e querem ficar, se demoram mais, conversam, batem um papo. Então, foi bem bacana ver todo o processo. Show. E para você, tem algum projeto assim, fora da Casa Cor, assim, de outro país, de outro lugar, que lhe inspirou? Você viu aquele projeto e achou um grande projeto, assim, bonito, que lhe inspirou nos seus projetos? Sim, com certeza. A arquitetura modernista, o período da arquitetura modernista me influencia muito, né? Então, inclusive, eu respeitei os contornos originais da estrutura, que é uma estrutura metálica, né? Mas eu trabalhei as fachadas, os fechamentos, as aberturas, muito respeitando ali o conceito da forma e função, que é muito presente na arquitetura modernista como um todo. Acho que todos os arquitetos dessa época muito me inspiram, em especial Lina Bobardi. Então, se você conhece o projeto da Casa de Vidro da Lina, você vai conseguir correlacionar algumas coisinhas. E é isso. Inclusive, tem até o filme da Casa de Vidro, se eu não me engano, né? Pois é, a Lina era Sim. um artista, né? E engraçado é pensar que ela tem apenas 10 projetos construídos, executados em vida. Mas foi um grande nome,
Foi uma arquiteta que, né, escolheu ser brasileira, porque na verdade ela nasceu na Itália. Mas, bom, eu sou apaixonada por essa época, por esse momento, e acredito que essa releitura e o resgate da nossa história, da arquitetura brasileira, né, a identidade da arquitetura brasileira precisa ser resgatada. Agora para você, Gabriela, em 3 palavras, como pode demonstrar o seu projeto? Arte, sustentabilidade e o permanecer. Show. E como você falou agora de sustentabilidade, como é também você vê a sustentabilidade nos dias atuais, no meio atual na arquitetura? A sustentabilidade é necessidade, né? A gente precisa, não é mais um conceito, realmente é um estilo de vida que precisa ser implementado cada vez mais em função, porque se não for, vai ser insustentável viver no planeta, né? Sim. A gente chegou já no limite do que a nossa natureza pode suportar. A gente vê aí, né, o aquecimento global, alguns desastres naturais, isso tem muito a ver. A construção é um dos pontos que mais impacta no aquecimento global, então esses conceitos construtivos, eles vão ser cada vez mais presentes, sim. Show. E para você, como é que você vê também essa questão que hoje em dia tem muitos terrenos, muitas casas, prédios antigos que não são mais restaurados. Inclusive em Fortaleza, você andar pelo centro, você vê muitos prédios que hoje eram bonitos, mas estão deteriorados, né? Acabados. Como é que você vê isso também na arquitetura? Bom, isso é uma outra vertente da arquitetura, né, que é um restauro e conservação, preservação. A gente não é muito referências disso, infelizmente. Culturalmente falando, a gente prefere derrubar do que preservar. Sério, Isso é uma pena. Não tem muito essa cultura do antigo, né? Não, do retrô. É mais... Como outras cidades vizinhas nossas, como Sim. por exemplo Recife, que é o oposto, né? Assim, eles prezam muito pela cultura e pela história. Bom, eu particularmente gostaria que a gente preservasse mais, né? Mas, infelizmente, não é o que a gente tem. Inclusive, recentemente eu vi num prédio lá no centro que elas picharam o prédio todinho. O prédio está todo acabado, acho que era um banco, e hoje está todo pichado, os muros lá. E ninguém faz nada, né? Ficou lá e pronto. Bom, aí isso é conversa para mais de hora. Mas a questão de segurança também, né? Saber se aquele prédio, assim, como é que você sabe hoje em dia que se um prédio está apto para continuar em pé? Bom, a gente tem alguns conceitos urbanos que também já vêm sendo discutidos há uns bons anos. Fortaleza tem um plano de ação a longo prazo, em que isso é pauta. A gente sabe que algumas questões políticas envolvem, né, as decisões, muitas das decisões, e acaba que às vezes as coisas demoram mais, mas as intervenções dos centros urbanos já é algo, né, em execução no Brasil. A gente, no tempo que eu era acadêmica ainda, isso era algo apenas que a gente via na Europa, mas isso já é muito real em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente no Rio, ali na época das Olimpíadas, onde foi, né, onde teve alguma revitalização ali no centro, incentivo fiscal para isso, para trazer novamente o uso do centro, principalmente nos horários noturnos, que, enfim, isso vai estimulando reviver os centros urbanos de alguma maneira. E a gente espera que logo breve, em algum tempo, isso venha chegando por aqui na nossa cidade também. Show. E uma curiosidade que eu queria saber, se Fortaleza hoje em dia é preparada para grandes desastres. Sei que aqui não tem, né? Mas se acaso um dia acontecer, se os prédios, se as casas são preparadas para isso. Aí o que eu entendo eu falo, mas o que eu não entendo, eu acho que a gente precisaria realmente da opinião de um engenheiro ambiental, né? Realmente alguém que tivesse mais por dentro disso. Mas se a arquitetura hoje em dia é projetada para isso, você tem algum conceito que vocês projetam arquitetura para isso?
Bom, tem vários conceitos construtivos, né? Inclusive, o Japão é mestre disso. As fundações no Japão, elas são preparadas para os terremotos. A nossa, de certo, não, porque a gente não tem evidências nem, né, probabilidades aí de terremotos iminentes. Mas, bom, realmente eu acho que a gente precisaria aí de uma opinião de um especialista nisso. Eu não tenho como garantir com certeza se isso está sendo feito, mas a gente tem tecnologia construtiva para a ação dos ventos, né? Então a gente vê esses prédios mais esbeltos, mais finos. Na nossa orla, por exemplo, o cálculo de concreto no pilar central, por exemplo, é completamente outro. Então, para a ação dos ventos, com certeza temos, mas para desastres naturais eu não posso te garantir. Show. E um questionamento também, dessa notícia, sobre aquele prédio da Beira-Mar que estão demolindo, né? O que você acha sobre isso também? Sobre esse hotel que está sendo demolido para construir um prédio ainda maior? Bom, foi uma discussão que durou um certo tempo, né? Mas o prédio, ele realmente não foi conservado como deveria e a estrutura estava condenada, não tinha o que ser feito mais. O que poderia ter sido feito, deveria ter sido feito antes. E, infelizmente, é uma pena, porque representou uma parte da história da praça, ou da praia de Iracema, uma parte, né, significante da história ali da praia, mas, infelizmente, as nossas políticas públicas carecem, né, da preservação dos prédios. Show. E também, como você vê também, essa arquitetura nova dos estacionamentos verticais, né? Inclusive tem até um prédio que está sendo construído. Como é para você? Como é que você vê isso hoje em dia? Bom, os estacionamentos verticais vêm, né, da necessidade de mais vagas, de maior número de vagas em função do maior número de pavimentos. E é uma alternativa construtiva porque a gente muitas vezes não tem profundidade de lençol freático o suficiente para escavar. Então, não dando para escavar, né, precisa estar acima do limite do solo, e é a alternativa mesmo de plano de necessidades. Inclusive tem até um prédio novo que os carros saem direto dentro do apartamento, né? Tem um elevador, a pessoa vai... Bom, mas isso já é um conceito do altíssimo padrão. Algumas pessoas gostam de ter ali o carro como um objeto decorativo, né? Digamos assim. Então, fica aí. Não vejo isso de maneira funcional, mas nem sempre o alto luxo, né, foca essencialmente no funcional. Eles investem, às vezes, num carro de colecionador e querem ter ali na sua sala, como um piano de cauda, por exemplo. Então, vai de prioridades, né? Sim, vai de prioridades. Então, Gabriela, também que você deixasse assim uma mensagem que você quer passar para as pessoas que estão assistindo esse podcast, para os jovens que estão entusiasmados em querer entrar na arquitetura. A sua mensagem que você quer passar para essas pessoas? Então, a gente abordou aqui muitas vertentes e muitos assuntos diversos. Eu espero ter respondido à altura. Fico aí aberta também. Adoro receber mensagens de estudantes e tudo mais, e conversar com as pessoas, e de repente dar um conselho ou algo que eu gostaria de ter recebido nessa época. Mas eu espero que vocês se encantem com a nossa profissão, que vocês queiram agregar ao nosso mercado, né, que tanto precisa ser valorizado. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite, pela atenção. Então, a gente tem o site, né, do escritório, que lá tem o nosso portfólio também, é www.gabrielapicanco, o picanço, sem o cedilha.com.br, e lá você consegue ter acesso ao nosso WhatsApp e ao nosso Instagram. Então, galera, esse foi mais um podcast da Junta Mix, aqui com a nossa convidada, Gabriela. Eu queria agradecer por a sua presença, por a sua disponibilidade, estar aqui conosco nesse tempo, para a gente bate-papo tão incrível. E também queria agradecer você que está nos assistindo. Se quiser, poder nos seguir no Instagram, no Spotify, no Deezer, e também deixar seu like, seu comentário aqui no YouTube, e se inscrever no nosso canal. E se você tiver alguma pergunta para a Gabriela, pode deixar no nosso direct. E também, se você tem alguma pergunta para os próximos temas, ou que
algum convidado que você queira estar aqui conosco, pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar falando com você. E muito obrigado. E se foi mais um podcast da Junta Mix.